Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo aí o vídeo. Pessoal, vamos retomar aqui então a nossa aula sobre tolerância dimensional, né? Na última aula a gente viu sobre afastamento superior, afastamento inferior, né? Tudo certinho. E agora, gente, a gente vai ver sobre o sistema de tolerância e ajuste que a gente trabalha na ISO, né? Porque geralmente os desenhos eles não são representados daquela forma, eles são representados na forma de numeral e letras do alfabeto, tá? Estudo normalizado por essa norma 6158, eu vou disponibilizar ela no acadêmico, tá? Para vocês darem uma olhada, beleza? Então vamos seguir aqui, tá? Sistema de tolerância e ajuste, né? As tolerâncias não são escolhidas ao acaso. Em 1926, entidades internacionais organizaram um sistema normalizado que acabou sendo adotado no Brasil pela ABNT, o Sistema de Tolerância e Ajuste, a ABNT ISO, que é ficou conhecido como NBR 6158, ok? Então vamos lá. Ele estabelece uma série de tolerâncias fundamentais que determinam a precisão da peça, ou seja, a qualidade de trabalho, uma exigência que varia de peça para peça e de uma máquina para outra. A norma brasileira prevê 18 qualidades de trabalho. Essas qualidades são identificadas pelas letras IT, né, seguidas de numerais. A cada uma delas corresponde um valor de tolerância. Observe o quadro a seguir, as qualidades de trabalho para estes e FUPs, né? Pessoal, vamos entender aqui o que é esse IT. Esse IT é a qualidade de trabalho, tá? Esse IT, na verdade, ele é a nossa tolerância, certo? Lembra lá que eu mostrei lá na aula passada sobre a variação? O IT, ele tá assim, IT 01, que seria a mais precisa, né? Ele significa um valor de tolerância em microns, tá? Então, sei lá, você tem uma tolerância de 0,002, entendeu? Milímetros, né? Ou você tem uma tolerância de 5 microns, né? Então, quanto menor essa tolerância, menor também vai ser o seu IT, né? Então, por que a gente tem essa divisão entre mecânica, deixa eu pegar a canetinha aqui, entre mecânica extra precisa, mecânica corrente e mecânica grosseira? Justamente pela questão da variação da tolerância, né? Quanto maior a tolerância que você tem para a fabricação de uma peça, menos precisa ela vai ser. Vocês concordam? Né? Lembra aquilo que eu falei? Se você tem uma tolerância muito grande, a pessoa que está ali na fabricação ela pode trabalhar mais rápido, né? Com uma ferramenta não tão precisa, né? Uma ferramenta mais barata. Agora, quando você precisa de um extremo, a sua variação, a sua margem de erro ali, que é a tolerância, ela é muito pequena, o que a gente tem aqui é a mecânica extra precisa. Então você precisa trabalhar uma velocidade de corte menor, você acaba tendo que fazer muitos ajustes na peça, né? Então por isso você tem essa variação e isso representam números que a gente também vai achar lá na tabelinha da norma, tá? Então, são 18 qualidades que vai de IT0 até IT16, ok? Nos desenhos técnicos com indicação de tolerância, a qualidade de trabalho vem indicada apenas pelo numeral, sem o IT. Antes do numeral vem uma ou duas letras, que representam o campo de tolerância no sistema ISO. Veja um exemplo. Então, pessoal, aqui a gente tem um furo, certo? E temos aqui que a dimensão nominal dele é igual a quanto? Igual a 20, certo? Esse H, eu vou falar um pouco mais dele, mas ele representa um valor de afastamento, ok? Ele representa um valor de afastamento e o 7 é o valor da tolerância. Então ele vem como o afastamento Isso aqui é a nossa tolerância. Ok. Então, a dimensão nominal da cota é 20 e a tolerância é indicada por H7. Né? Na verdade, a tolerância ela é indicada apenas pelo 7. Né? O H ele é um valor de afastamento. Beleza? Nesse caso, ele fala que a tolerância é igual a H7, porque aqui a gente está trabalhando no sistema de furo básico que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Onde um dos afastamentos é igual a zero.
beleza? Então, o número 7, você já sabe, indica a qualidade de trabalho que está associado a uma qualidade de trabalho de mecânica corrente. Vamos comparar aqui os dois. Então, compara os desenhos das duas peças a seguir. Então, aqui eu tenho 28 de dimensão nominal e aqui eu tenho 28 também de dimensão nominal, certo? Porém, eu tenho o seguinte, eu tenho que aqui que o meu afastamento superior ele é igual a zero, certo? E o meu afastamento inferior ele é igual a menos 0,021. Né? Lembrando que o afastamento inferior é sempre o menor valor, tá? Independente da ordem dele aqui. E aqui eu tenho que o meu afastamento superior ele é 0,021 e o meu afastamento inferior ele é zero também, ok? Então, ó, observe que o eixo furo tem a mesma dimensão nominal. Veja também que os valores de tolerância dos dois casos são iguais. Né? Então, a tolerância em si é igual. Né? Lembram lá que a variação entre a dimensão máxima e mínima, os dois são 21, né? 21 microns. Né? Só que eles são iguais em termos em termos de dimensão? Não, né? Porque a minha dimensão mínima aqui, ela vai ser 28,979 e aqui eu vou ter uma dimensão máxima de 28,021. Então eu tenho uma variação ali muito grande entre as duas. Né? Então a tolerância que eu teria entre as duas ali seria diferente, né? Não seria igual. Então, ó, como os valores da tolerância são iguais, concluímos que as duas peças apresentam a mesma qualidade de trabalho. Mas atenção, os campos de tolerância das duas são diferentes. Né? Então, o que seria isso? O campo de tolerância dessa aqui, ele está daqui para cima. Não é isso? Porque a peça ela pode vir daqui até aqui. Não é isso? O campo de tolerância dessa aqui está vindo daqui até aqui. Então, está vindo daqui para baixo. Então, elas não se encontram aqui, né? O máximo que elas vão se encontrar aqui, ó, nessa linha aqui que a gente chama de linha zero, que é a linha que representa a dimensão nominal da peça, tá? Mas atenção, os campos de tolerância das duas peças são diferentes, o eixo compreende os valores que vão de 27,979 a 28 milímetros. Os campos de tolerância do furo está entre 28 e 28,021. Como você vê, os campos de tolerância não coincidem, né? Nos sistemas ISO, as tolerâncias devem ser indicadas como segue, dessa forma aqui. Então, eu tenho 28H7, lembra que eu falei da letra minúscula para eixos e letra maiúscula para furos, ok? Então, ó, a tolerância do eixo é indicada por H7, o numeral 7 é indicativo de qualidade de trabalho, né, tolerância, né, e corresponde à mecânica corrente. A gente viu aqui, ó 7, mecânica corrente. A letra H identifica o campo de tolerância, ou seja, o conjunto de valores aceitáveis após a execução da peça, que vai da dimensão mínima até a dimensão máxima. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesses campos de tolerância. Ó, o sistema ISO estabelece 28 campos de tolerância. Então, quando você vê letra, você sabe que é o campo de tolerância. Não vai entrar muito aqui, mas o que é o campo de tolerância? Ela é uma variação, tá, que a gente vai fazendo de acordo com o grau que a gente quer por exemplo, eu quero uma interferência, um ajuste com interferência muito grande. Né? Então, é aqui que eu vou fazer esses ajustes. Tá? O campo de tolerância. Então, a tolerância de ajuste ela tem que ser muito grande. A tolerância de folga tem que ser pequena, tem que ter uma folga pequena. Então, eu vou trabalhar tudo aqui nesses numerais. Tá? Depois eu vou mostrar um exemplo prático da gente fazer a parte de tolerância, que aí vocês vão entender melhor como é que funciona isso. Tá? Cada letra está associada a um determinado campo de tolerância. Os campos de tolerância para isso são representados por letras minúsculas, como mostra a ilustração a seguir. Tá? Essa tabelinha aqui.
Volte a examinar o desenho técnico do furo. Observe que a tolerância do furo vem indicada por H7 maiúsculo. O numeral 7 mostra que a qualidade de trabalho é a mesma do analisado anteriormente. E a letra H identifica os campos de tolerância, né? Então, mesma coisa para os dois, só que isso vai fazer a gente... vai fazer diferença na hora que a gente for ver na norma. Tá? Por quê? Quando você for pegar e fazer a leitura de um desenho, você vai chegar ali, talvez seu torneiro não conheça isso, né? Aí ele chega, aí ele vai chegar para você e vai falar assim, fulano, PCH7 aqui, G6, o que é isso? Aí você, se você não souber ali na hora, você vai, não, pera aí, deixa eu pegar essa norma aqui. Aí você vai lá, vai olhar na norma e vai falar, eu sei que ele é H7, então você tem essa tolerância aqui. Eu não lembro de cabeça agora, tem que ver na tabelinha que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Eu sei que ele é uma precisão 7, uma tolerância 7, né? Vamos ver agora quais são os afastamentos aqui, como que está o campo de tolerância deles. A partir disso aí você consegue determinar se tem folga, se tem afastamento, se tem folga, se tem interferência, se ele é incerto, certo? Então vamos lá. Assim que nós representamos um conjunto mecânico, tá? Lembra que eu falei para vocês? Geralmente o diâmetro nominal ele sempre é o mesmo. Não necessariamente diâmetro, tá? É a dimensão nominal, né? Ele é o mesmo, né? Pô, tem um furo aqui de 10 milímetros, eu tenho que ter um eixo de 10 milímetros para encaixar ali, né? Mas eu tenho que avaliar também as dimensões. Então, para facilitar o meu trabalho, quando eu faço uma montagem, né? Um encaixe aqui, eu faço assim, ó. Então, ó, 25H8, H é de quê? Esse H8 aqui, isso aqui remete ao furo, e G7 ao eixo. Pessoal, dependendo do que você está trabalhando, isso é meio que padrão, entendeu? Para motor, encaixe de biela em eixo virabrequim, você tem um valor específico dessa variação de tolerância, tá? A maioria das peças. Só que, se você não conhece e você está trabalhando com aquilo, se você olhar assim, pô, é difícil você saber valores reais. Até se você estiver trabalhando na parte de controle de qualidade, né? Então, se você está trabalhando na parte de controle de qualidade, você saber olhar isso em tabelas é essencial, tá? Então, ó, dimensão nominal comum ao eixo do furo é 25 milímetros, a tolerância do furo vem sempre indicado pelo alto H8 e do eixo vem indicado abaixo pelo G7. São inúmeras possibilidades de combinação, de tolerâncias, de eixos de furos com a mesma... Tá, depois vocês dão uma lida nisso aí, tá? Vamos ver agora essa questão de sistema furo base, tá? Que é onde a gente entra a questão do H, né? Então aqui ó, nós temos vários eixos, né? E a gente vê que nós temos o furo igual, tá vendo? Sempre com a mesma indicação de tolerância, né? O que isso significa? Significa que eu tenho dimensões nominais variáveis aqui, ó. Tenho dimensões nominais variáveis, mas que esse eixo ele pode encaixar em qualquer furo, só que de forma diferente. Então, por exemplo, se eu pegar esse furo, esse eixo A aqui e colocar no A, ele vai encaixar com folga, certo? Se eu pegar o eixo C e encaixar no furo C, ele vai encaixar com interferência. Vocês estão vendo que o diâmetro ele é o mesmo, ó. E aqui, ó, é a mesma coisa, certo? Então, se eu pegar esse eixo C e encaixar aqui nesse furo C, que é igual ao furo A, ele vai encaixar com interferência e aqui ele vai encaixar com folga. Então, para qualquer furo que eu for trabalhar, ele vai ter a mesma dimensão, tá? Em valores reais, né? O que a gente está falando? A gente está falando que um dos, 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 um dos
dos campos de tolerância, ele sempre, um dos afastamentos, desculpa, perdi a palavra, um dos afastamentos ele sempre vai ser igual a zero. Tá? No caso de furos, o afastamento inferior sempre é igual a zero no sistema, é, é, no sistema de furo base, beleza? Então, ó, aqui depois vocês deem uma olhadinha, tá? Basicamente, nós temos aqui ele falando isso que eu acabei de dizer, beleza? Depois vocês dão uma olhadinha aí. Aqui a gente tem alguns que são meio padrão, H5, H6, H7, H8 e H11, tá? Isso vai de extra preciso até grosseiro aqui, beleza? Esse é o sistema que a gente chama de furo base, ok? E o sistema eixo base? Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Você tem diferentes furos, mas para um eixo de mesmo campo de tolerância, tá? Aqui, ó, eixo A com eixo A. Aqui eu vou ter um ajuste com folga. Aqui, entre o eixo C e o furo C, eu vou ter um ajuste com interferência. Ok? Mesma coisa, só que, porém, aqui quando eu estou falando de H7, o meu afastamento superior é igual a zero. Tá? Sempre assim, tá? Aqui, quando eu tenho H maiúsculo, sempre é a letra H, tá, gente? É o furo base e o eixo base. Aqui o H maiúsculo, o afastamento inferior é zero e aqui o afastamento superior é igual a zero, ok? Vamos prosseguir. Bom, unidade de medida de tolerância. Sempre vamos trabalhar com microns. Tá? 1 milímetro é igual a 0,01 micron. Por que a gente tem que salientar isso? Porque na tabela a gente vai ver valores de 12, 19, 20, 35, 40. Aí vocês vão perguntar, putz, que é isso? Sempre 45 microns ou 0,045. Beleza? Agora vamos fazer a interpretação. Quando a tolerância vem indicada no sistema ABNT-ISO, os valores do afastamento não são expressos diretamente. Por isso é necessário constar tabelas apropriadas para identificá-los. Para acompanhar as explicações, você deve consultar tabelas. Observe o próximo desenho com as indicações de tolerância. Então vamos lá, gente. Aqui tem um exercício que eu montei, tá? Onde nós temos dois ajustes aqui, né? Primeiro eu tenho o mancal e o anel externo do rolamento e depois eu tenho um eixo e o anel interno de um rolamento, tá? Aí, pessoal, o que acontece aqui? Eu tenho dois ajustes, né? Eu tenho um 100H7G6 e eu tenho um 60H7G6, tá? Essa é uma atividade que eu estou usando aqui para ficar mais fácil de exemplificar. Tem alguns cálculos aqui, mas eu não preciso que vocês saibam desses cálculos agora, porque não é o intuito dessa aula. O intuito é você pegar, olhar isso aqui e saber que você tem que olhar uma tabela para consultar quais são os valores reais disso, tá? Se algum dia você tiver numa fabricação, alguma coisa assim, beleza? Vamos lá então. Determine as tolerâncias, os afastamentos desse conjunto. Também determine se há interferência ou folga na montagem. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Vamos aqui, ó, 100 H7 G6. Então eu tenho uma tolerância H7, né, no furo e tenho uma tolerância G6 no eixo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ver o campo o grau de tolerância, né, o IT, né? Como o meu aqui é 7, certo? Então vou ver aqui. Dimensão 100 milímetros, então eu tenho que procurar aqui, ó, já está aqui marcadinho para mim, ó, fonte norma 6158, já vou deixar no portal para vocês. Então, ó, 80 a 120 está dentro do meu padrão, certo? Então eu vou ver. IT6 eu vou ter 22 micrometros. E para IT7, vou colocar aqui IT6, que é do meu eixo, e IT7 eu vou ter que é 35 micrometros. Beleza? Bom, já consultei aqui o grau de tolerância padrão, beleza? Então eu já sei que a minha tolerância,
o meu Tzinho lá que eu lembro, que eu mostrei, a variação entre afastamento superior e afastamento inferior, ela é igual a 22 microns aqui, e aqui ela é igual a 35, beleza? Fica bem claro, esse aqui é o valor de tolerância, ok? Agora, eu vou ver, ó, valores numéricos dos afastamentos fundamentais para eixos, tá? Então, ó, primeiro ele está pegando aqui o para eixo, que é o G, né? Então, no G, ele está me passando aqui afastamento superior. Tá vendo essa tabela? Tá me passando só afastamento superior. Aí, ó, entre 80 e 100 e entre 100 e 120. Nessa tabela, a gente sempre tem que pegar o valor, esse valor aqui de 80 a 100, na verdade, ele é de 80 até 99. Tá? E aqui é de 100 até 119, assim vai embora, beleza? Mas de qualquer forma eles vão ser iguais, ok? Então aqui eu vou ter um afastamento superior de menos 12, tá? Então, se eu tenho uma tolerância de 0,22, de 22, quer dizer, desculpa, que é microns, e eu tenho um afastamento superior que é igual a 12, então eu tenho aquela formulazinha que tolerância é igual a afastamento superior menos afastamento inferior, não é isso? Então, tolerância, que é 22, né? 22 é igual ao afastamento superior, que é menos 12, né? Menos o afastamento inferior, que é o que eu quero descobrir. Então, eu passo para o outro lado, então eu vou ter que um afastamento inferior é igual a 44 micrômetros. Beleza? Então aqui eu já matei, beleza? O, o, o eixo, né? Com os meus afastamentos aqui. Já defini qual é o afastamento superior, que é aquilo que eu achei, que ele é menos 12. Então, para 100, eu vou ter que 100,0... tem que dar uma olhadinha ali depois, tá? E aqui, esse é pro eixo, né? Lembra que eu mostrei aqui para vocês, ó, que ele é um 100H7. Então, desculpa, ele é o meu furo. O meu furo é H7. Se ele é H7, ele é o quê? O sistema de furo base, né? Então, ó, furo base. Logo, logo o afastamento inferior dele é igual a zero. Tá vendo aqui, ó? 100, 120, 80, 100. Então, ó, o afastamento inferior dele, que ó, a gente vê aqui em cima, ele é igual a zero, né? Como ele, aí a gente faz a mesma coisa lá. Então, ó, tolerância zero é igual afastamento superior, ou melhor, peraí, gente, confundi aqui. Ó, afastamento é a tolerância 35, né? Que é igual ao afastamento superior, que eu não tenho aqui, meu AI, mais o afastamento inferior, que é zero. Logo, então, o afastamento inferior é igual a 35. Então, o afastamento no sistema eixo, desculpa, superior aqui, gente. No sistema furo base, o meu afastamento superior é sempre igual à minha tolerância, tá? Então, é isso que a gente está observando aqui, ó. Quer ver? Se a gente observar esse primeiro exemplo aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, sistema furo base, né? Que depois ele virou um H. A gente vê, ó, com afastamento superior a 0,21, logo a minha tolerância é 0,021 também, ok? Ou 21 microns. Então vamos prosseguir aqui. Aí, pessoal, não tem, assim, porque é a proposição do problema, mas aqui eu trouxe só para vocês para poder mostrar da onde que a gente tira esses valores a partir dessas nomenclaturas, tá? Então, ó, furo H7, então 100 IT7, que é a tolerância, 0,035, que os valores já estão em milímetro. 100H, afastamento inferior nulo, porque é igual a zero, né? Então, tolerância, afastamento superior, 0,35 mais zero. Então, afastamento superior, 0,035.
né? Então aqui no meu Mancal eu vou ter um 100 mais 0,035 e um afastamento inferior de zero. Aqui eu vou ter para o rolamento, para o anel externo, eu vou ter uma tolerância de 0, eu errei aqui, né? 0,34, né? Desculpa, gente. Acontece. Então aqui eu vou ter um afastamento inferior de 0,012 menos 0,022, vou ter um afastamento inferior de 0,034. Então, no meu rolamento aqui, G6, ele vai ser 100 menos 0,012 e menos 0,034. Beleza? Aí ele já está me passando aqui, ó. Como o AI, que no caso é 0, do Mancal é maior que o AS, que no caso aqui é menos 0,012, do rolamento o ajuste é com folga. Aí tem como eu determinar a folga, tá? Aqui vou ter uma folga de 0,69, a máxima e a folga mínima de 0,012. Isso varia entre afastamento superior e inferior. Ok? Bom, pessoal, então a aula sobre tolerância dimensional é essa, tá? Termina aqui. E aí, mais uma vez, eu vou deixar um exercício aqui para vocês, só para vocês treinarem, que é essa segunda parte aqui, ó. Rolamento e o eixo, tá? Quero que vocês determinem para mim tudo que ele está pedindo aqui, tá? Façam, tá? Depois me cobrem o gabarito delas, as respostas, que eu passo para vocês, mas eu quero que vocês façam essa atividadezinha aqui, ó, tá? Com o rolamento e o eixo, que tá bem aqui, ó. Beleza? Vocês fazendo isso aí, e aí vocês tragam as dúvidas para a aula, ok? Muito obrigado a todos mais uma vez, e até o dia da aula. Obrigado, valeu!